começar o jogo no Parc des Princes, em Paris. De um lado, o Brasil. De outro, o combinado Paris Saint-Germain, Bordeaux. Uma semana antes dele morrer, teve o jogo Brasil-França no Parc des Princes, que ele deu o pontapé inicial, e que eu estava de repórter de campo. E foi a última vez que eu vi o Senna. E era programada uma foto que seria do Ayrton junto comigo, os dois possíveis tetras. O Brasil tetracampeão de futebol e o Ayrton Senna tetracampeão da Fórmula 1. Um tetra na Fórmula 1 era muito mais certo do que o tetra da seleção brasileira, porque Ayrton Senna, na melhor equipe do mundo, que era a Williams, era tetra garantido para nós. A gente vinha de 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Ganhamos em 70, então... E a gente fez tipo um pacto ali na hora, não, vamos ganhar, mas você também tem que ganhar o tetracampeonato. Aí a presença de Ayrton Senna não leva nenhum jeito para a coisa. Deu o pontapé inicial, vai voltar para a tribuna. Quando o Ayrton deu o pontapé inicial, ele saiu correndo, tem uma imagem dele que ele vai indo, e ele falou, ó, acelera daqui que eu acelero de lá, vamos acelerar junto. O Ayrton, quando ia correr no domingo, né, Gilmar? Parava. O Brasil inteiro parava. E eu, que não sou um fã número 1 de automobilismo, eu ficava em casa aos domingos, não saía de casa para ver o Ayrton Senna correr. Como se eu fosse ver um jogo de futebol, ver o Pelé atuando, um grande artista, um Zico, um grande jogador. E era realmente um fã do Ayrton Senna. Se algum dia saiu alguma coisa minha de sentimento, sem ter sido pensada, sem nada, foi acrescentar ao nome dele a palavra Brasil. E a gente vê que não importa a região do país, o tamanho da cidade ou até a idade das pessoas, existe sempre alguém que ficou muito marcado pelo Ayrton. São milhares de recortes. Ele em Angra, ele viajando, ele de férias. Eu tenho tudo sobre ele, não só de Fórmula 1, sobre a vida particular, pessoal, familiar dele. Eu fui apanhando gosto. Eu tirava a página, punha lá, comprava Globo, Estadão, às vezes Folha de São Paulo, e o Jornal do Brasil, que foi um grande jornal também, né? Aí eu ficava naquela expectativa de ver a corrida, só que às vezes eu até ia ver sozinha em outra televisão, porque você sabe que a turma não gosta de prosa do lado, né? Aquele pôster, na verdade, eu só fui ter coragem de montar aquele quebra-cabeça muitos anos depois da morte dele, né? E eu coloquei lá porque é um simbolismo para mim, são as paixões. Né? A paixão pelos meus carrinhos antigos ali e a paixão pelo Ayrton Senna. Eu acho que o esmero daquela restauração, aquela perfeição, acho que tem tudo a ver com ele, que sempre procurou guiar de uma forma perfeita, sempre tentou buscar a perfeição em tudo que fazia. Eu tenho alguns livros, tenho miniaturas que eu procurei colecionar e retratar toda a carreira dele. Tem as Tolemas, eu tenho as Lotus, eu tenho as McLarens, né? Tem a Williams, tenho, vamos dizer, os principais carros que ele correu. Ainda estou em busca aí dos Fórmula 3, mas ainda já vai ter. Ó, a gente tem um mural do Ayrton Senna, né? Tem o carro, a McLaren dele, um busto dele, né? Aqui, olha só, rapaz. Essa aqui que deu trabalho lá em Mônaco, aquela vez lá. Tem a foto dele levantando o troféu, lógico, né, cara? Tem as fotos do primeiro carro que ele guiou, que foi a Williams, no teste, eu tenho a foto. Tenho ele na Lotus. Olha a cara dele. Você acha que ele tá satisfeito ali? Eram manhãs assim que você podia dormir ao sábado, Senna tá largando lá para trás. Você pode acordar cedo, você pode tomar um bom café da manhã, que você vai ter garantia de um ótimo espetáculo. Eu não fazia programa algum quando tinha Fórmula 1. Tamanha era a paixão por Fórmula 1, tamanha era a paixão por acompanhar o Ayrton Senna. Ficava, não perdia nada, né?
super-herói que a gente tinha quando criança, que nos trazia vitória, música e inspiração nas manhãs de domingo. Mas começou a me chamar a atenção como era um momento em que a minha família inteira se reunia como se estivesse assistindo um filme de ação. E o Ayrton teve essa capacidade de fazer nós, brasileiros, nos sentirmos orgulhosos de sermos brasileiros. Cada vez que ele enfrentava o primeiro mundo no que ele tinha de mais avançado e vencia. O Senna mudou um pouco as manhãs dos domingos da televisão brasileira. Não é que a audiência tenha duplicado, não. A audiência quase que triplicou. O que o Senna fez com o automobilismo é que ele transformou o automobilismo em futebol. Domingo era dia de clássico. Corria de kart por causa dele. Eu lembro que quando eu tinha a imagem de Ayrton Senna na minha vida, assim, eu falava para o meu pai que eu ia ser a primeira pilota de Fórmula 1 da história. Quando me tornei adolescente, comecei no kart. E estava vendo sempre os vídeos porque sabia que ele tinha começado no kart. Via como ele encarava a pilotagem, na verdade tentando imitá-lo. Pude conhecê-lo pessoalmente, a família, o pai, a mãe, todo mundo ia acompanhar ele nas corridas e ele era um fenômeno, estava ganhando tudo naquela época. Ele teve uma escola muito boa, né? Porque o pai dele deu a ele condições dele treinar muito. Quando o Ayrton foi pela primeira vez para o Mundial de Kart, tinha uma regra lá que cada país tinha que ter uma pintura ou uma cor especificamente. O meu pai falou, não, vamos fazer o capacete amarelo inteiro, que vai se destacar, e como estamos em pouco tempo, vamos fazer essas duas faixas como se saísse do olhar. Então fica verde, amarelo e azul. Fora do Brasil, o Fullerton foi o grande adversário do Ayrton e, na verdade, foi com quem talvez ele tenha travado as batalhas mais épicas que não são conhecidas, né? Fullerton foi o maior piloto de kart da década de 70 e 80, era um gênio, ele correu até os quase 40 anos. A referência de kart na época era o Fullerton. E o Ayrton tinha muita habilidade e era o título a ele conquistar, seria o título mundial de kart. Ele era realmente muito veloz, naturalmente veloz. Sua sensibilidade para os níveis de aderência era incrível. Foram sempre disputas muito limpas, duras, difíceis, mas sem colisões. Pela primeira vez, a FICA, a Federação Internacional de Kart, colocou decibilímetro nos cartões que o kart não poderia passar de 110 ou 115 decibéis. E por alguma razão, o kart do Ayrton passou dos 110 e ele foi punido em algumas posições que influenciaram no final da corrida para ele não poder chegar à semifinal ou à final com colocação que ele poderia ser campeão. O negócio dele era correr e ganhar. E foi com o Fullerton que ele viveu isso. Se ele continuasse no kart, ele ia se tornar um piloto mais refinado. Mudaria com o passar dos anos. Eu não segui o mesmo caminho porque meu irmão mais velho morreu numa corrida de motos e minha família sofreria muito se eu corresse de carro, moto ou qualquer categoria mais perigosa do automobilismo. Então eu tinha alguns anos de experiência para usar a meu favor e foi isso que eu fiz. A razão mesmo de eu me dar bem contra ele foi experiência. Quando Ayrton pensou em ir para a Inglaterra para poder disputar um campeonato, meus pais não eram a favor disso, mas acabaram concordando como uma experiência, né, para ele. Quando ele falou que queria correr de carro, eu falei, mas você não pode, você é muito estabanado, você, né, sabe? Ali é uma coisa de precisão. Né?
Quando o Ayrton quis ir para a Europa, o Milton com o Ayrton foi no meu escritório aqui na Faria Lima e falou, e aí, o que você acha? Eu liguei para o Ralph Furman, que era dono da Van Diemen, e falei, Ralph, eu estou te mandando um brasileiro que vai ganhar o campeonato para você. Cuida bem dele. Mas não deu outra. No dia da primeira vitória dele, num carro de corridas, vencendo o argentino Mancilla. Ele estava com a jovem esposa Lilian. A luz estava bonita, era março. O sol brilhando e batendo direto no rosto deles, abraçados e se beijando. Eu mostrei a foto e ele ficou muito feliz. Foi assim que eu comecei a trabalhar com ele. Acho que o que de fato contribuiu para o casamento não dar certo foi o fato dele ser muito novinho e a Lilian também. Os dois foram muito novinhos para viver juntos, que já é uma mudança grande na vida de uma pessoa, e num país diferente. Eu sempre achei que ela não gostava da Inglaterra e também ficava muito nervosa com as corridas. Eu acho que isso foi um problema para eles. E aí a grande surpresa, em Brands Hatch, estou parando, estou abandonando o automobilismo. Eu estava fotografando e perguntei, como assim abandonando? Você está ganhando tudo quanto é corrida. Ele disse, mesmo que eu ganhe todas as corridas, ainda assim eu não conseguiria patrocínio para continuar. Não quero que meu pai continue pagando. A família não queria mais que ele corresse. E ele parou e foi trabalhar na metalúrgica do pai. E virou um menino absolutamente triste. Voltou para os negócios da família e ele exercia tudo isso, só que sem brilho, como se fosse uma lâmpada apagada. Meus pais, vendo isso, chegaram à conclusão que era melhor deixar ele viver essa vida, que não é o que eles gostariam, mas era algo que era muito importante para o Ayrton. Eu estava em casa quando recebi um telefonema em fevereiro de 82. Estou de volta. Primeira vez que eu o vi correr foi na Bélgica e ele ganhou a corrida, como aliás fazia sempre naquela época. E aí se aproximou e disse assim, o senhor que é o senhor Galvão Bueno? Ele falou, eu sou o Ayrton Senna da Silva. O senhor ainda vai ouvir falar muito de mim e ainda vai transmitir muita corrida minha. Eu nunca vi alguém com a confiança dele. É um negócio assim extraordinário. A gente pensa dia e noite em automobilismo, então a gente treina 2, 3 vezes por semana, às vezes 4. O Ayrton, como na época acontecia com a grande maioria dos pilotos brasileiros, não foi descoberto pelos brasileiros, foi descoberto pelos ingleses. Então, uma manchete nos jornais ingleses que passou a chamar a atenção do brasileiro. Quer dizer, a manchete era assim, Silverstone, em vez de Silverstone. E nós fomos para lá transmitir ao vivo para a Globo uma corrida de Fórmula 3, ou seja, já se tinha a certeza de que ali existia um grande campeão e que ia fazer a diferença. Ayrton venceu as 9 primeiras. E aí eu me dei conta de que o cara tinha uma percepção da aderência da curva antes de chegar, não no meio da curva. Nós batemos. Um dia o carro dele veio parar nos meus ombros. Em outro, batemos de lado em Snetterton. Por 2 vezes ele recebeu anotação de direção perigosa em sua licença de piloto. E ele ficou muito bravo. 30 anos depois, o automobilismo inglês ainda comenta aquela temporada. Se tornou algo que todo mundo gosta de lembrar.
Na época da Fórmula 3, meus amigos da Fórmula 1 vinham ver e alguns diziam, ok, vamos esperar a Fórmula 1, ali vai ser muito mais difícil. E foi o que se viu. No final de 1983, o Frank Williams entrou em contato com ele e ofereceu um teste em Donington. Sem compromissos, só uma oportunidade dele testar um carro de Fórmula 1 pela primeira vez. Ali não teve como, né? Não ficar fã de uma pessoa que, com aquela idade que ele tinha, com aquela confiança toda, naquele momento dele ali. Ele não tinha certeza se ele ia conseguir a vaga na Williams, como acabou não conseguindo, porque não existia a vaga. Aí entramos junto no caminhão. Ele passou debaixo do carro, olhou para cá, olhou para lá. E ele vai e bate na lataria do caminhão e fala: é hoje. É hoje. Estava escrito, me lembro muito bem, no painel, né? Cuidado, piloto novo, né? Brincadeira bem inglesa. A primeira resposta foi normal, a segunda ele já... Eu acho que Deus está me dando um presente. Eu vim esperando há muito tempo. É um sonho que há muito tempo eu tenho e está sendo realidade hoje. O momento se prolonga, como se durasse horas. A emoção de Ayrton é sentida até pelos mecânicos. O carro sai do box, devagar. Eu fui em alguns trechos da pista e estava vendo um cara, esse cara, ele está mentindo, ele já andou de Fórmula 1 e não é a primeira vez. Assim que eu saí do boxe, eu achei uma potência enorme, mas com 2, 3 voltas eu já estava acostumando a pegar. Parece que não tem segredo nenhum. Não fechamos porque a gente devia ter contrato para 84, mas claramente Frank qualificou Ayrton como um piloto fora do comum. Seria um passo muito grande sair da Fórmula 3 e ir direto para uma grande equipe. Não seria nada fácil. Então Ayrton escolheu ir para Toleman, onde ele trabalharia com uma equipe menor. Foi uma entrada suave na Fórmula 1. E sem dúvida não um carro para ganhar uma corrida. Ele não vai ter condições de competir contra uma Ferrari, uma Renault, uma Brabham, mas um carro para subir no pódio. Mas acho que o boom mesmo, assim, Kaya Lame ele já tinha mostrado o início todo do que seria a carreira dele. Ele já conseguiu a façanha de marcar ponto. E é bom lembrar que... Só marcavam 6. Eram só 6 que marcavam pontos, né? A bandeirada preta e branca para Niklauda. Terminada a corrida, vai no parque fechado, para o carro e ele não saía do carro. A gente ajudou ele a sair do carro, porque ele sozinho não sairia. O braço, assim, totalmente enrijecido. Mas eu não conseguia guiar o carro, rapaz, impossível. Um peso que eu nunca senti na minha vida, pô. E foi a corrida inteira, assim, o motor falhava ainda. Porque naquele tempo não tinha esse negócio de ficar bebendo água, a direção era dura, então a coisa era no braço. Ele não estava preparado fisicamente. Ele subestimou a duração de uma corrida, de um grande prêmio. Aí eu expliquei para ele, aí, isso é inacreditável, você tem um coração assim, de passarinho, porque bate, mas não manda sangue para lugar nenhum. É por isso que você desmaia. E tem uma frase dele logo a seguir ali que me lembra muito e que marcou, passou a ser uma característica dele. Ele disse, esse brinquedo aqui é completamente diferente. Tenho que mudar minha vida e mudar o meu preparo físico. Começou a ser o ponto forte dele, porque ninguém fazia trabalho. Ele foi o precursor da preparação física, mental, emocional na Fórmula 1. Bem, amigos da Rede Globo, a partir de agora,
Estamos ao vivo da cidade de Monte Carlo, no Principado de Mônaco, onde daqui a pouco será corrida a 6ª etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 em 1984. Ele, com uma Toleman, fez um estrago num grande prêmio memorável e aquilo despertou atenção. E acho que todo mundo que curtia a Fórmula 1 olhou um para a cara do outro e falou, opa, o cara é bom. Ayrton Senna está na 7ª fila. Os carros têm dificuldade na largada. Mansell bateu quando liderava e Prost era o líder. Prost vai recuperar a ponta. Está mandando forte demais o Mansell. O Ayrton se segurando, vai para terceiro. Ele foi muito bem em Mônaco. Foi uma corrida incrível. E imediatamente nós percebemos que o Senna era especial. Vai tentando colocar do lado de fora. Vai com muito apetite e passa por Niki Lauda. Incrivelmente rápido. Ele sabia o que estava fazendo. E daquele momento em diante, ninguém teve uma carreira tão fora do comum como ele. Dá um show em Monte Carlo, brasileiro Ayrton Senna. Um tal de Jacques Ickx, um belga, viu que o Alain Prost ia perder aquela corrida, aí resolveu dar uma ajudinha, né, ao francês e terminou a corrida. Vai ser dada a bandeirada para Prost. Ele lentamente vai parando. Não, o Ayrton passou direto. O fato de você olhar no rosto dele que ele não estava feliz naquele pódio de Mônaco com o 2º lugar na chuva mostra que ele procurava muito mais. O mais engraçado do Grande Prêmio foi depois, né? Tudo que aconteceu depois. A consequência. O fato da corrida ter se encerrado antes, ela dizia o regulamento, valeram os pontos pela metade. Se tivesse continuado a corrida 3 ou 4 voltas, já teria completado 75%, então ele somaria 9. Como ele somou 4,5, no final do campeonato, o Niki Lauda ganhou o campeonato dele, Prost, por meio ponto. Ou seja, se o Jack Ickx tivesse deixado seguir a corrida, o Ayrton teria conquistado a vitória naquela corrida. E o Prost teria feito 6 pontos. E o Prost seria pentacampeão do mundo. A Toleman foi um período de aprendizado. Foram 3 pódios, o que era um grande resultado. Foi um bom carro para o Ayrton aprender a ser um piloto de Fórmula 1, porque ele realmente aprendeu e cometeu erros sem estar no centro das atenções. Saiu Ayrton Senna, bateu forte, aí você vai vendo. Vinha muito bem na prova Ayrton Senna. Eu era um fã do Prost, mas o Senna era diferente. E aí ele consegue a ultrapassagem na freada da paddock. Mostrou tudo que sabe aí Ayrton Senna. E aí teve o GP de Portugal, quando ele desafiou as McLaren. E olha o Lauda em cima do Ayrton, quer o 3º lugar. Ayrton Senna e Niki Lauda. Não estava muito claro no início, mas que tinha um sujeito fora de série, absolutamente extraordinário como piloto, como profissional. Nascia um herói. Essa imagem é bonita de se ver. O grande Lauda e quem sabe, o futuro grande Ayrton Senna. Aí a gente pensou, isso é numa Toleman. Imagine o que ele vai fazer com a Lotus no ano que vem. Vontade incrível de vitória, uma garra, determinação, um desejo superior de atingir um objetivo. Isso aí é o Brasil. Naquele momento da corrida de Detroit em 86, eu acho que o Ayrton lavou a alma dele, ganhando, né, a corrida lá. E ele lavou junto a alma de todos nós brasileiros, que naquele momento a única coisa da qual a gente se orgulhava era de ganhar no futebol, a gente ser bom no futebol. O Brasil tinha perdido, sido desclassificado da Copa do Mundo de 86 pela França. E o Ayrton corria numa equipe que tinha franceses, né? O meu projetista da equipe era francês, parte dos mecânicos eram franceses, porque era a Renault que fornecia os motores. E eu tive que aguentar aquela tiração de sarro o dia todo, né? E no domingo peguei a bandeira como uma forma de vingança, né?
do que tinha acontecido no dia anterior. Aí virou uma coisa muito explosiva, porque o Brasil não gosta de automobilismo, o Brasil não gosta de tênis, o Brasil não gosta de futebol, o Brasil gosta de ganhar. Ele não pensou em se promover levantando a bandeira. Ele pensou, eu tenho certeza que ele falou, pô, o povo lá tá tudo triste, que o povo gosta de futebol e tudo mais. Vou mostrar, eu tenho orgulho de ser brasileiro, todo mundo tem que ter, todo brasileiro tem que ter. Isso é ser patriota. Dar a volta por cima e lembrar de pegar uma bandeira do Brasil. Aquilo era muito simbólico. Isso é sensacional. Me comoveu profundamente. Ele ganhou meu coração, principalmente com aquela bandeira. A gente ainda vinha daquela geração forçosamente de carneirinho, vítima de uma repressão, de uma ditadura. Então era bom ver a força do povo brasileiro representada naquele cara. Um cara que bate no peito e diz, eu sou grande, eu posso. Que a gente olha e tem orgulho de falar assim, sabe o Ayrton? Então, eu sou do país do Ayrton. Os japoneses queriam muito ter o Ayrton pilotando um carro ou um motor deles. E foi aí que a Lotus resolveu trocar o motor Renault pelo motor Honda. Em 1987 foi a primeira vez que o Senna correu com o motor Honda. Ele vinha da Renault e como eu já era piloto de testes da Honda, o conhecimento sobre o motor era a minha única vantagem sobre ele. O único momento em que eu o via na pista era quando ele me ultrapassava dando uma volta em mim. Ele aparecia no meu retrovisor e em seguida eu já estava vendo a traseira do carro dele. Olha o Nakajima aí, Prost faz a ultrapassagem, Nakajima entra na frente do Mustang. Ele e Prost passando, Nakajima ali no meio dele, dizendo o que eu estou fazendo aqui. Os acidentes de Ayrton eram resultados de uma disputa que ele travava. Os meus acidentes aconteciam porque eu errava. Eu vi os dados da telemetria de Ayrton, aí tentava fazer igual. Eu também queria ser mais rápido, mas você nasce com algumas coisas e com outras não. Eu também já era bem mais velho. Por isso era bem consciente da diferença que havia entre nós. Para mim, ele foi um grande instrutor. Antes de treinos dos GPs, ele me dava dicas detalhadas sobre a pista, mostrando os pontos perigosos e os locais importantes. Isso me ajudou muito, pois era o meu primeiro ano. Era um cara muito generoso. Ayrton era inegavelmente o mais rápido na pista, mas nem sempre teve o melhor carro para a corrida. Ele podia ter um carro rápido, mas não necessariamente o melhor. Eu me acostumei mal a vencer, em todas as categorias que eu passei, eu sempre venci. Que a Fórmula 1 foi uma experiência totalmente diferente e eu tive muitos momentos de frustração. E isso mexe com você, mexe com a tua estrutura. Um dia estávamos andando de bicicleta e ele disse, John, o que você acha da McLaren? O que eu posso esperar? Eu disse, é a equipe do Alan. Ele é muito esperto, um piloto fantástico. E eles agora têm os motores da Honda. Acho que você tem que ir com calma, construindo seu lugar na equipe. Então ele parou a bicicleta e disse, não. Se eu for para lá, vou elevar o nível deles. Vou destruir o Prost, física e mentalmente. Eu vou lá e vou dominar o Alan completamente. E aí nasceu o que muitos chamam até hoje de equipe dos sonhos, o Dream Team da Fórmula 1. Ayrton Senna, Alain Prost, McLaren e os japoneses da Honda.
88 para a McLaren foi um ano fantástico. 15 vitórias em 16 corridas. E era um domínio um pouco diferente do que a gente vê hoje, por exemplo, porque na equipe havia 2 pilotos fenomenais, né? Prost, vem por dentro. Um tinha chegado ao topo alguns anos antes. E aquele garoto esfomeado fazendo com Prost o que Prost fez com o Lauda. Prost sai à frente para fazer a ultrapassagem. Mas perdeu tangência, falta Ayrton Senna para dar um troco em cima dele. Ele estava chegando na equipe e queria marcar seu território. Sinto orgulho de ter sido a referência, o cara a ser derrotado. Mas ele também representava isso para mim. Essa motivação última. Eu acho que em Mônaco ele conseguia passar, acho que por dentro do muro, né? Porque o que ele fazia na pista de Mônaco também era impressionante, né? Então ele aproveitou Mônaco, né, o ambiente ideal, praticamente dentro do país do Prost, para tentar assim arrasar. Ayrton foi 1,5 segundo mais rápido, inacreditável, em carros idênticos. Ele voou na pista, mas quando voltou para o box, ele parece ter se assustado com alguma coisa. Ele entrava naquela espécie de transe que ficou mundialmente famosa. Eu não acredito que tenha existido piloto capaz daquilo. Ele falou que ele foi andando mais rápido, e que entrou num túnel, assim, e chegou um ponto que o automóvel passou a ser uma extensão dele. Nós pilotos às vezes entramos nessa espécie de super ritmo monótono em que tudo fica mais fácil, mas o nível dele era muito alto. Ele estava num nível de automação entre ele e a máquina que ele guiava aquele carro por instinto, né? E de repente o Alan, que era o centro da atenção da mídia e da equipe, foi abandonado. Alan ficou lá, sem pai nem mãe. Na corrida, as coisas acabariam diferentes daquele treino fantástico. 4 segundos agora para verde, vamos para a largada de Monte Carlo no verde. Prost tenta forçar, Senna larga na frente, Berger vem por dentro. Eu me lembro que na largada, Senna foi embora e Prost ficou atrás do Berger quase meia corrida. Ayrton estava 50 segundos à frente. Bem no seu estilo, Prost fez 2 ou 3 voltas mais rápidas, certo de que Ayrton, mesmo com a grande vantagem, ia responder. E ele respondeu. Aí Senna contorna a rascar, vem trazendo a McLaren. Foi quando deu errado. Ele relaxou depois de Ron Dennis dizer: Ayrton, você está liderando com quase 1 minuto. Pelo amor de Deus, diminua. E foi quando ele perdeu a concentração e bateu. Olha aí, Ayrton Senna. Olha aí, Ayrton Senna. Dali eu notei uma série de pequenos problemas que contribuíram para essa falta de concentração, que era o fato de eu estar numa equipe nova, numa atmosfera nova, um trabalho com pessoas diferentes da equipe, com o próprio Prost. Tudo isso aconteceu aqui. O primeiro título dele em 88 foi, acho que, a coisa que mais me marcou em Suzuka, porque mostrou o espírito, assim, a primeira vez que eu vi o espírito do guerreiro, assim, dele, né? Ficou Senna, ficou Ayrton Senna na largada, impressão que engasopou ali o motor, ficou muito Senna, Prost escapou à frente. Largou mal, muito mal. Na primeira volta caiu lá para 14º, 15º e foi buscar um companheiro de equipe com um carro igual, né, que não era fácil. O Senna desenvolve bem, ele vai por dentro. Faz a ultrapassagem na freada da chicane em cima de Alboreto. E vai buscar a vitória com uma confiança, fazendo as ultrapassagens no momento justo, no momento certo. Prost e Capelli já aparece Senna, já vem pra cima dos dois. Então vem a chuva, e quando veio a chuva, ele mesmo deve ter pensado, agora ninguém me segura mais. Vai tentar pegar o vácuo para tentar a ultrapassagem. Vai tentar o Senna chegar.
Vai pra cima do Prost. Tirou pra botar por dentro. Pra Ayrton Senna, vai que vai com tudo e passa Prost. Ele passou pelo posto de passagem, né? Parecia Mônaco 84, né? Só que agora eles tinham o mesmo carro. O diretor de prova aguarda. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna ergue o punho. Vibra. É a vitória. Ayrton Senna do Brasil. Campeão mundial de 1988. Ayrton Senna do Brasil. A vitória de Senna. A 8ª vitória do ano. A explosão da emoção de Senna. Não desistiu, largou, teve problema, foi passando e usou todos os elementos a favor dele. E acho que foi a primeira coisa que eu consegui entender o quão especial o Ayrton era realmente. Tocou o telefone de madrugada e de repente é o Ayrton. E ele dizendo, Nuno, eu não cansei. Eu falei, Ayrton, você é campeão do mundo, Ayrton, festeja. Nós nos encontramos no café da manhã para sair para pegar o trem e eu perguntei a ele, e aí, como é que é acordar campeão do mundo? Ele falou, não sei, ainda não dormi, fiquei vendo o vídeo da corrida. Eu lembro que ele foi comemorar o título no Clube Med de Bali. E nós comemoramos muito, mas o Ayrton não comemorava nada. Ele ia dormir cedo, pô. Claro, é evidente que ele estava feliz com o título, não é isso. Mas ele continuou mantendo o foco do atleta, não se permitiu relaxar. Mas eu lembro que a coisa mais, assim, emocionante, eu lembro que a gente estava olhando um laguinho de carpas, assim, e ele falou assim, olha só, tá vendo aquela carpa gorda ali? Ela não come nada, a gente joga, as pequenininhas vêm e comem tudo, porque são mais rápidas, né? Mas aquela gorda, ela ficou gorda porque ela era mais rápida um dia. E aí você vê. Boa associação. Quer dizer, ele tinha medo de ficar gordo. Desesperar jamais. E um amigo comum falava sempre que ele gostava muito de Desesperar Jamais, que era uma música que inclusive tem muito a ver, né, com a personalidade dele, porque ele não entregava o ouro nunca, né? O jogo no primeiro tempo. Eu fiquei no céu quando eu soube. Logo um dos meus heróis. Nada de morrer na praia. Eu acho que é isso, isso é a cara dele. Eu acho que ele cantava isso internamente. E eu acho que quando ele escutou essa música, ele ficou muito feliz, porque eu acho que essa música também pertencia a ele. Desesperar jamais, cutucou com jeito, não levantam mais. Tá chovendo, Mihaly Ridade, acaba com isso! A torcida fica pedindo ao diretor de prova que termine, todo mundo balançando os braços pedindo para que ele termine a prova. Aí o Senna. Lá vai ele. Uma volta! Mihaly Ridade aponta para ele uma volta, tá ali o Mihaly. Volta final, ele virou 25-1, Patrese 24-7, pouco mais de 4 quilômetros, mas são 4 quilômetros dificílimos porque a pista está molhada. Tendo drama reservado no final dessa prova. O Senna, avisa, aponta. Aí vai ele. Aí vem Senna. Puxa de um lado. Acelera. Puxa para a direita. Tá chovendo. As gotas caem ali na câmera colocada no carro de Senna. São poucas curvas pro final. Ele vai deixando misto. Vai no capricho Senna. Vai para quebrar mais um tabu. Vai para a 28ª vitória. Aí vem Senna. De ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil. Fica de pé a torcida. As bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Ridade. Senna vai apontar. Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí Senna,
de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna, depois dessa curva, aponta a Senna, vem pra reta, vai pra vitória, Vihalidade, Ayrton Senna do Brasil! Na ponte de Verzinho Interlagos, uma grande vitória do Senna, de ponta a ponta, ele fica muito, você Senna dentro do seu partido. Ayrton Senna de ponta a ponta, Brasil, a festa é toda dele, ele pega a bandeira brasileira. O carro vai parando, tem que dar um trânsito, ele disse que parou. Ele devolve a bandeira. Ayrton Senna. Olha até para aí, já cruzou, já ganhou. É o vencedor. Ele quebra na mão, finalmente consegue a vitória. Depois de tantas tentativas. Ele começa ele a fazer a festa. Você foi encerrado. Era tudo que se esperava. Em 88 quebrou o cano na largada. Em 89 ele bateu na largada. Em 90 bateu iniciativa. Em 91 de baixo de curva, que é uma de suas marcas registradas. Ele faz a festa. O torcedor enlouquece, balança as bandeiras. O fiscal não sabe nem como comemorar. Eles se abraçam. A festa de todos. Ayrton Senna de ponta a ponta. Os carros vão se preparando, vai passando a bandeira verde, vai pintar a luz vermelha, cresce a emoção, vai pintar a vermelha, Senna e Schumacher na primeira fila, Senna por dentro, Schumacher por fora, vem a verde, lá vem a verde, Senna tenta. Essa foi a última largada do maior herói que o Brasil já teve nas pistas, o nosso tricampeão mundial de Fórmula 1. Ayrton Senna bateu numa curva do circuito de Imola 13 minutos e 36 segundos depois da largada. Senna bateu forte. Os detentores dos direitos das imagens da Fórmula 1 não autorizaram a exibição neste DVD do acidente que causou a morte de Ayrton Senna. Assim, do jeito que sempre viveu, sem medo do perigo, a caminho de uma nova vitória, o tricampeão Ayrton Senna da Silva encontrou a morte aos 34 anos de idade. Naquele domingo, 1º de maio de 1994, ocorreu um fato inédito na história do Fantástico. O programa, que é preparado durante a semana, teve que ser inteiramente refeito em poucas horas. E na hora exata em que Ayrton Senna morreu, o repórter do Fantástico estava lá para dar a notícia. A doutora Fiandre comunica que às 6h40 da tarde, horário da Itália, 1h40, horário de Brasília, o coração de Ayrton Senna da Silva parou de bater. Nos campos de futebol pelo Brasil, um momento de homenagem. Você vai ver agora imagens exclusivas, as últimas imagens, não do piloto, mas sim do homem que fez da audácia a sua profissão. Como todo piloto, Ayrton Senna sempre cumpria um ritual de concentração antes da corrida. Hoje, Ayrton ficou mais tempo do que de costume contemplando o carro. Mãos espalmadas sobre o aerofólio, fisionomia grave. Foram 5 longos minutos em que Ayrton parecia infinitamente sozinho. Ele veste o capuz pela última vez, ele põe o capacete pela última vez. Olha de novo para o carro, não mexe um músculo. Sai dos boxes para entrar na história do esporte e crivar de dor um país, neste fim de semana feito de tragédia. Ayrton Senna da Silva é o mais brilhante piloto que jamais passou pela Fórmula 1. Ayrton Senna da Silva, 34 anos. Desde cedo era um apaixonado pela velocidade. Meu motorista me levava, eu passava na escola, pegava na escola na hora do almoço e levava para o cartódromo, para passar a tarde toda treinando. E era uma coisa que eu realmente adorava. Beco, como a família chamava Ayrton,
se destacou no kart, a categoria que ele mais amava. Passou rapidamente pelas categorias menores. Na Inglaterra, foi campeão da Fórmula 3. Em 83, já considerado uma revelação do automobilismo, Senna teria seu primeiro contato com a Fórmula 1. Um teste no carro de Frank Williams, em Donington. Senna bateu o recorde da pista e deixou todos impressionados. Mas a estreia dele na Fórmula 1 só aconteceria numa equipe média, a Toleman, no GP do Brasil de 84. Senna abandonou. O primeiro ponto veio na África do Sul, no 6º lugar. E o primeiro pódio em Mônaco, numa corrida interrompida na hora em que Senna se preparava para passar Alain Prost e assumir a liderança. O primeiro triunfo da série de 41 vitórias da carreira de Senna aconteceu em 85 no GP de Portugal. Uma corrida na chuva, situação em que Senna mostrava grande habilidade. A melhor fase de Senna começou na equipe McLaren, onde ele permaneceu por 6 anos. Logo na primeira temporada disputada metro a metro com o francês Alain Prost, Senna conquistou 8 vitórias e chegou ao primeiro título mundial. Uma festa de muita champanhe em Suzuka, no Japão. Os anos seguintes na McLaren seriam marcados por uma guerra pessoal entre Senna e Prost. Em 89, o título voltou a ser decidido no Japão. Numa decisão controvertida, Senna acabou desclassificado da corrida e Prost foi campeão. Em 90, novamente em Suzuka, Senna pela McLaren e Prost pela Ferrari bateram na largada. Dessa vez, Senna tinha vantagem e ganhou seu segundo título mundial. No ano seguinte, Senna reinou absoluto. O maior adversário foi Nigel Mansell, o leão da Williams. Senna não teve piedade. Venceu as primeiras 4 corridas e ainda mais 3 para conquistar sempre no Japão o tricampeonato. Ele se igualava a Nelson Piquet e Alain Prost em número de títulos. Alguma coisa dentro de mim, no sangue, no coração, na cabeça, que tem alguma coisa a ver com motor, com barulho, com um volante e 4 rodas, enfim. Nos últimos 2 anos, Senna enfrentou a superioridade dos carros Williams, que dominaram as pistas com Mansell e Prost. A última vitória de Senna foi no Grande Prêmio da Austrália do ano passado. Nas mãos, a bandeira do Brasil, a marca registrada de quem amou a velocidade como a própria vida. Os fãs jogam no mar a bandeira que Senna fazia questão de exibir e deixam flores brancas na areia. Os namorados se consolam. A angústia aparece nos rostos, nas lágrimas, no silêncio. Revendo álbuns de figurinhas, as crianças conhecem o sentimento de perder um ídolo. E o velho músico, que se apaixonou pelas corridas no tempo das baratinhas do argentino Juan Manuel Fangio, toca no acordeon o adeus a um garoto que, para ele, foi o maior nas pistas. Hoje, milhões de brasileiros perderam seu maior herói. Ele era um típico rapaz de classe média alta de São Paulo. Descansava da velocidade correndo de esqui. Ou de jet ski. A Fórmula 1 corria tão forte no sangue que mesmo nas horas de lazer, ele conseguia se transportar para o mundo dos grandes prêmios. Mas Ayrton Senna foi muito mais do que um piloto de Fórmula 1. A cada vitória, a cada façanha, ele dava sinais de que sabia das paixões que despertavam nos brasileiros e fazia questão de retribuir com doses maciças de champanhe e alegria. Ao longo de 9 anos, ficamos acostumados a lavar a alma nas manhãs de domingos e madrugadas do Japão. Longe do Brasil, Ayrton sempre descobriu uma bandeira para sacudir nosso coração. Em Interlagos, ele costumava levar o país inteiro ao delírio. Era uma espécie de responsabilidade que ele sentia. Mais do que um piloto sensacional, Ayrton era um vencedor, um homem dedicado ao que fazia, um empresário bem-sucedido, um brasileiro digno que deu certo num país em que as coisas têm custado a dar certo. Só assim se explica a dor que tomou conta do país. Os brasileiros perderam hoje um herói que agia como se fosse o último. Ficam sua lição, seu sorriso e seu exemplo.
A voz de Galvão Bueno está embargada. Ele que narrou quase todas as 41 vitórias de Ayrton Senna na Fórmula 1, não vai poder mais gritar: Ayrton Senna do Brasil. Eu perdi um grande amigo, não sei o que dizer. Acho que a família perdeu um filho fantástico. Acho que não há como mensurar a perda. É um momento terrível, terrível. A morte de Ayrton Senna embargou a voz de 140 milhões de brasileiros. Mas a imagem do acidente não vai ser a única lembrança de uma carreira de 10 anos de glória na Fórmula 1. A imagem que fica é a de um super campeão, um herói nacional, o nosso Ayrton Senna. É com essa imagem que o Fantástico de hoje se despede. Ayrton! Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! O prazer é uma fração e eu corro pelo prazer de ganhar. Deus é grande, Ele é forte. E quando Ele quer, não tem quem não queira. Um momento que vai ficar na lembrança de todos os brasileiros. O adeus a Ayrton Senna em São Paulo. Nunca uma multidão de 250 mil pessoas se deslocou com tanta calma num silêncio tão profundo. A fila do lado de fora atravessou a madrugada à espera do último contato com o ídolo. Eram apenas 10 segundos, mas como eles foram aproveitados. Com reverência, respeito, amor, saudade. O torcedor se embrulhou na bandeira. O fã se vestiu de piloto. A criança imitou o campeão. O devoto foi corajoso. Deixou um beijo de homem para homem. O punho erguido mostrou que só o orgulho é maior que a tristeza. Para se despedir de Ayrton, passaram pelo Salão Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo o presidente Itamar Franco, o governador e o prefeito de São Paulo, o empresário Antônio Hermílio de Moraes, os artistas Fábio Júnior, Francisco Coco, Isis e Luma de Oliveira. O preparador físico Nuno Cobra, que transformou Ayrton num atleta, quase não teve forças para chegar até o caixão. A namorada Adriane também não se conteve e saiu amparada por amigos. A ex-namorada Xuxa buscou, num gesto, o rosto de Ayrton para um último carinho. Depois que as portas se fecharam, o pai, seu Milton, e a mãe, Dona Neide, pareceram rezar por alguns instantes. Logo depois, a família se reuniu em torno do capacete. A irmã Viviane não resistiu e chorou muito. Os cadetes da Polícia Militar dobraram a bandeira e iniciaram, solenemente, a última viagem.
Depois de uma despedida silenciosa, intensa e comovente que durou mais de 22 horas, o corpo de Ayrton Senna recebeu, na saída do hall da Assembleia Legislativa, as últimas homenagens oficiais. Foram as honras que só se prestam aos chefes de Estado. E mais do que isso, o carinho que só se dá a um grande líder. Vamos continuar falando de velocidade? Há 30 anos, Ayrton Senna conquistava em Portugal a primeira de suas 41 vitórias na Fórmula 1. E o esporte espetacular foi ao interior da Inglaterra, atrás do carro que Senna pilotou na temporada de 1985. E conversou com personagens que viveram bem de pertinho aquela corrida bem histórica. O excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Ayrton Senna faz a sua festa do Estoril! Cenas de um domingo histórico para o Brasil. Um lugar bucólico, tranquilo. Estamos em Norfolk, a 180 quilômetros de Londres, a capital da Inglaterra. A partir deste ponto, seguimos as placas, que nos levam a uma garagem simples, mas que guarda uma joia da Fórmula 1. A Lotus 97T, o modelo de 1985, repousa tranquila aqui. 30 anos, o tempo passa rápido. Faz lembrar as voltas voadoras de Ayrton Senna. Foi com este carro que o brasileiro começou a ver os seus adversários pelo espelho retrovisor. O ronco do motor Renault Turbo, com mais de 1000 cavalos, 200 a mais que os carros de hoje, nos convida a uma viagem no tempo e na história. Vamos largar juntos com Ayrton Senna na pole position. Pintou a vermelha, vem a verde. Senna vai assumindo a ponta, com o Hélio de Angelis na segunda posição. Senna experimentava uma nova sensação na carreira. Pela primeira vez, líder da Fórmula 1, Ayrton Senna. Era difícil se manter na pista molhada de Estoril. 9 acidentes nas 10 primeiras voltas. Na ponta, a cada volta, Senna abria em média 1 segundo de vantagem para o segundo colocado, o companheiro Hélio de Angelis. Ele tem 37 segundos de vantagem para Hélio de Angelis. De Angelis segurava Alain Prost, que seria o campeão ao fim da temporada. Olha o Prost atrás. Voltou na reta o Prost. Apesar da enorme vantagem, Senna sofria muito dentro do cockpit. É o que nos conta o mecânico número 1 da Lotus à época. Ele falou no rádio, eles têm que parar a corrida, está muito perigoso. Alboreto finalmente passou De Angelis, que perdeu o controle da Lotus. Vai no cascalho, vai na grama e volta. Dos 26 que largaram, só 12 continuavam na pista. Ayrton Senna, então com 25 anos, seguiu abrindo vantagem. Deu pelo menos uma volta em todos os outros, com exceção de Michele Alboreto. 69 voltas estavam previstas, mas a corrida foi encerrada quando atingiu o tempo limite de 2 horas, como determinava o regulamento. Aí vem a nova estrela da Fórmula 1 brasileiro, Ayrton Senna. Me lembro bem que depois da corrida fui dizer a ele: você é mesmo imbatível, cara. Você é fantástico com pista molhada. Choveu, você ganha. Ele disse assim: é? Porque você não está dentro do carro. Você não vem comigo. E a televisão não mostrou quantas vezes eu saí da pista, estive perto de abandonar a corrida. É muito fácil para quem está de fora. A estreia na Fórmula 1 havia sido na Toleman, que não tinha um carro competitivo. Mesmo assim, Senna conseguiu 3 pódios, um deles inesquecível, sob a chuva de Mônaco. O desempenho do novato chamou a atenção das grandes equipes. Eu fui testemunha da assinatura do contrato de Ayrton Senna com a Lotus, quando tudo ainda era segredo, num pequeno escritório de Londres, e ao assinar o contrato ele me disse: estou dando o primeiro passo para vencer um grande prêmio na Fórmula 1.
mas eu não sabia o quanto seria difícil. Aí veio Portugal, 6 meses depois, aquela corrida com chuva e uma grande vitória. Eu fui falar com ele e ele se lembrou exatamente do que ele tinha me dito lá atrás. Você se lembra de que eu disse que seria difícil? Nem eu sabia que era tão difícil. Bob Dance, mecânico da Lotus por 40 anos, reforça o talento inigualável de Senna na chuva. Ele tinha reações excepcionais, a habilidade para extrair o melhor do carro. Alguns pilotos não gostam de pista molhada. Já ele ficava feliz e tinha um grande controle do carro. Great car control. A primeira vitória de Ayrton foi também a primeira vitória da Lotus depois da morte do fundador da equipe, Colin Chapman, em 1982. Seu filho, Clive, é quem cuida dos modelos clássicos, ainda sob a direção da família. Ele nos conta que, há 15 anos, recusou uma proposta milionária para vender o modelo 97T. Sem revelar valores, Clive explica que não tem interesse em se desfazer de um carro histórico. Nós temos uma política. Você nunca deve dizer nunca. Mas absolutamente não temos interesse em vender o carro. Queremos manter toda a coleção. Os carros do Jim Clark, do Graham Hill, do Emerson Fittipaldi e do Ayrton, nós queremos manter. Naquele mesmo 21 de abril de 1985, de muita alegria para o esporte brasileiro, o país perdeu Tancredo Neves, o primeiro presidente civil eleito depois de 2 décadas de ditadura militar. Para os brasileiros, foi um domingo de sensações antagônicas. Chegava ao fim a trajetória de um dos políticos mais importantes da história do país. Começava o ciclo vitorioso de um dos pilotos mais geniais de todos os tempos. Também a alegria do Ayrton, que comemora a sua primeira grande vitória na Fórmula 1.